Bora, nação! Sampaoli cobrando muita intensidade nos treinos do Flamengo e falou o seguinte para os jogadores: não se pode perder a bola, não se pode errar passe. Meus amigos, nós vamos aqui analisar porque o Flamengo começou a reagir e agora vai enfrentar o Internacional jogando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro nesse domingo às 11 horas da manhã. Eu gostaria que você chegasse aqui deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações se você ainda não é inscrito, para você assim receber todas as notícias do Flamengo. Vai nos comentários rapidinho, já arrisca o placar para você quem vence a partida entre Internacional e Flamengo. Vamos aqui analisar os comentaristas trazendo todas as informações do Flamengo. Créditos, vou deixar o canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Negócio, elenco tem e time vai ter que cara, é o que a gente quer saber do trabalho do Jorge Sampaoli, que tem agora o Internacional fora de casa pela frente, e o treino é nesse ritmo aí. Coloca pra gente na tela, por favor. Vamos ver se dá pra ouvir também, tem áudio, né? Ei, com respeito por la bola é todo o tempo. Todo o tempo. Uma bola perdida, problema. Não se pode perder nunca a bola, nunca. Eu só não vi os jogadores ali, eu queria ver pra quem ele tava falando. Tá longe a imagem, você entendeu? Ele tava falando 360, mas a visão tá todo mundo. Começa a marcar lá na frente. Pedro, marca aí. Eu acho que esse é o recado. Tem vários recados aí. Você pode perder a bola de várias formas, concorda comigo? Claro. Posso perder a bola porque eu não tenho uma técnica apurada e qualquer bola pra eu dominar é um tijolo. Isso é um problema. Jogador que precisa dar 3 toques para dominar uma bola é um problema. O Flamengo é meio difícil. Essa frase não é para esses jogadores. Isso o Flamengo não tem. Isso. Opa, então o recado é para quê? Intensidade? Opa, intensidade eu acho que é um belo recado. Não posso perder a bola nunca. Bom, mas uma coisa é recuperar, a outra coisa é perder. Recuperar depois que você perde, evidentemente. Agora, é por que perdeu a bola? Eu acho que o São Paulo começa a discutir isso. Por que perder? Em quais condições? Em que momento? Não, então, eu acho que são as duas coisas, e Nelson, aí... porque também tem a coisa do assim, tá bom, você perdeu a bola, o que você faz na sequência? É o pós-perda, né? É a transição que a gente chama. Então, a transição é de momento do jogo. Eu tenho a bola, eu tenho a posse. Quando eu perco a posse, eu estou em transição, porque eu tenho que recuperá-la. Isso pode ser correndo para trás, pode ser dando bote no seu adversário lá na frente. E você tem que ter Pedro, tem que ter Gabigol, tem que ter todos os jogadores. Então, vamos ver se o Flamengo, nesse vestibular do argentino aqui, quem é que tem essa condição para manter o Flamengo com esta gana, com esta vontade, com essa intensidade. Porque você imagina um time altamente técnico como o Flamengo sendo chato de enfrentar porque ele está mordendo o tempo todo. Aí é difícil. Nós já vimos fragmentos, né? Imagina isso o tempo todo. Não dá também para ficar negociando. Hoje tem, hoje não tem, hoje tem, hoje não tem. Aí não dá, Dani. Não, mas eu acho que a Dani fala que já vimos em 19. Em 19. Isso que eu tô falando. Não, mas só que muitos já são 4 anos aí, né, Mônica? Não, sim, pois é, mas teria que voltar a morder, a incomodar com a qualidade que tem. Eu acho que ele não mantém a escalação da estreia. É outro tipo de jogo, né, Mauro? Eu acho que é outro. Agora, essa dúvida que você colocou na enquete, eu não vou nem responder, fica difícil saber se vai jogar dupla. Já se sabe que não terá o Bruno Henrique, que seria uma alternativa para a gente imaginar, puxa, ele vai ter que tirar a dupla talvez para que um só encaixar o Bruno, caso o Bruno esteja bem, mas não é o caso, já até tiraram ele da relação para ele continuar trabalhando. Já estava previsto no planejamento do Flamengo um retorno gradual, então o Bruno está fora desse jogo, já era esperado, não houve nada diferente, nenhuma nova lesão, só para a gente não... Não, exato, mas assim, quando ele tiver um Bruno completo, historicamente ele não repete, ainda mais quem está chegando, faz sentido, né? Que o Sampaoli sempre muda os times no começo dos trabalhos, claro, até porque ele precisa acertar, conhecer melhor quem está na cabeça dele, né? Quem está encaixando com quem. Se você perguntar para o Dorival, ele vai falar, não, Pedro com o Gabigol, pelo amor de Deus, encaixaram super bem, mas pode ser que o Sampaoli queira um outro jogo, e, como ele colocou agora com o Marinho, etc., e que os dois não caibam. 3 zagueiros... Você vai ver os 3 zagueiros, ele não vai mexer nisso. Thiago Maia, Gerson, Vidal, acho difícil mexer.
Aí você tem os lados. Os lados do campo, esses corredores, são fundamentais. Eu não acho difícil ele mexer nesse meio campo, não. Eu não acho que vai ser uma coisa tão fixa. Para esse jogo do Internacional, estou falando agora. Esse jogo. Esse jogo. Thiago Maia, Gerson e Vidal, o trio. Lado do campo, por que Marinho? Porque o lado do campo é primordial na cultura de jogo do São Paulo. Então, o lado de campo pode ser feito por quem no Flamengo? O Mateuzinho? Hoje não pode, tá contundido. Tem o Matheus Gonçalves. Tem o Wesley. O Wesley é um garoto que eu acho um garoto para o São Paulo desenvolver, porque ele tem muita capacidade para ser esse jogador que ele quer. O Marinho... Sim, desde que ele queira os dois atacando, né? Porque o Ayrton Lucas já faz isso do lado esquerdo. Vou tirar Marinho do jogo. O Marinho deu 2 assistências para os 2 gols do Flamengo na quarta-feira. Não tira. Eu acho que assim, ele deixou claro, né, Calçade? Acho que até na própria entrevista, e a gente sabe que pela natureza dele também, ele vai mudar no time, time. Ele não que vai mudar para esse jogo necessariamente, mas que ele vai alterar esse time constantemente de acordo com o adversário, eu acho que não tem dúvida alguma. O que eu me pergunto é se essas mudanças elas vão se dar, porque elas vão se dar de acordo com o adversário também, mas pela força que tem o Flamengo e o seu elenco, se essas mudanças vão se dar única e exclusivamente de acordo com as fragilidades do adversário, ou seja, de acordo com aquilo que ele pode explorar para chegar à marcação dos gols, ou se ele vai se preocupar, e essa não foi nos últimos tempos uma tendência no Flamengo, e até compreendo que não tenha sido pela força do elenco, ou se ele vai olhar muito para a questão defensiva, no sentido de dizer, não, peraí, aqui eu vou jogar com uma linha de 4 por isso, eu vou jogar... No Internacional tem um cara chamado Alan Patrick que você precisa marcar, você não pode deixar solto no meio campo. Exato, nesse caso até assim, vamos dizer, é o grande nome do time do ponto de vista criativo e tal, mas não impediria, quer dizer, você ter esses 3 caras no meio campo, e vamos ver como vão reagir, né? Sei lá, Gerson e Vidal, principalmente. Vidal é muito próximo ao Sampaoli, sabe o que ele exige, sabe o que ele precisa fazer para se manter no time. O quanto ele tem condição de fazer, por quanto tempo, é uma outra história. Mas você tem 3 caras que têm capacidade de marcação e de jogo também. 2 deles, sobretudo. O que ele tem que ajustar... Assim, ele não precisaria mudar nessa escalação da estreia. Necessariamente ele não precisaria mudar nessa escalação para enfrentar o Internacional. Mas... O que ele tem, por exemplo, o que ele apresentou contra o Nublense também é a novidade do time, né? Mas quando está sem a bola, o Marinho, você tem 3 zagueiros. O Ayrton Lucas é um lateral. Então, o Ayrton Lucas recuar e fechar a linha defensiva é super natural para ele. Para o Marinho é mais difícil, ficaram alguns espaços. Então, contra o Internacional, óbvio, esse lado esquerdo do Inter vai agredir por ali. Então, sem a bola, faz linha de 4 com o Ayrton e vem o Fabrício jogar mais aberto, porque o Fabrício está muito fechado. E o que acontece? O Marinho tinha um gatilho de marcação, que era marcar o jogador pelo lado esquerdo quando ele se aprofundava, que era um lateral também, o Campuzano. No Nublense. Às vezes o jogador passava e você ficava tentando olhar na imagem, cadê o Marinho? O Marinho chegava atrasado. Então isso precisa ser ajustado. Ou se ele não entrou com essa obrigação, como ele já entrou com o Vitor Pereira. Eu acho que ele entrou mais de ponta, Calçade. Não. Acho que desprezaram esse ataque pela esquerda do Nublense, que diga-se passagem, chutou uma bola no gol. Então ele teve uma liberdade para o Marinho mais de ponta. Hein? A partir do momento que você tem o Thiago e o Vidal no meio campo, talvez seja até natural você desobrigar o Marinho a voltar tanto. Eu acho que ele entrou mais preocupado em jogar como ponta. Ajuda aqui um pouquinho, mas não como o Vitor Pereira fez ele fazer, voltar lá atrás. Né? Ou o Gabigol, voltar até lateral. O Fabrício Bruno tá aqui do lado tem Fabrício, Davi Luiz, né? Tá aqui fechadinho, o Léo, o Ayrton Lucas, ficava um espaço desse tamanho, o jogador entrava e o Marinho não estava ali. Mas eu acho que o Fabrício... acho que tem que ter um volante ali. Você vai entregar isso pro Inter? Porque pro Inter não vai. O Mano já falando contra o Nublense. Contra o Nublense, o Fabrício Bruno podia dar uma saidinha e virar esse lateral quando tivesse. Por isso que o Marinho, eu não achei que tinha tanta preocupação em voltar. Mas alguém tem que fechar esse espaço, né? O Fabrício. Peraí, o Fabrício. o time que deu o Nublense, agora não. Agora é o Internacional. Vai mudar. São ajustes. Vai mudar a escalação? Eu acho que vai. Tudo bem, ele pode pegar o Vidal e falar assim, você vai colar no Alan Patrick. Ok. Mas não sei se ele vai já com esse time de novo. Por exemplo, eu já não sei se ele vai
com o Gabigol e Pedro se e ele Marinho. ouvir a nação, Ou se ele vai povoar o meio campo. A questão é o quanto ele vai ouvir a nação. Se Everton Ribeiro volta a ser titular ali para dar uma bola, o ritmo no meio. Ou quem ganha espaço é o Everton, ou Everton, o Cebolinha. Você Isso. fala, pô, mas são dois, o Cebolinha e o Gabigol. E é claro que o Pedro é um outro tipo de centroavante. Ele pode jogar sem o Pedro e ter o Gabigol na movimentação. O Gabigol circulou muito pelo meio de campo. olha aí o resultado da enquete, ó, só pra gente fechar. No jogo de quarta-feira. Juntos, 58,9%. O Pedro, 35,6%. Só o Gabriel, 5,5%, Calçade. O torcedor quer a dupla, isso é natural. A dupla Mas se funcionou não muito for a ano que dupla, vem. o torcedor quer o Pedro. Ah, mas o Gabigol sabe disso. Quando ele falou lá, eu quero 9, seu 9 e tal, ele já sabia que o titular naquele mas momento acabou era o isso, Pedro, né? Agora acabou. E eu acho que assim, acabou. ele durou uma semana, esse eu quero disputar com o Pedro, né? Porque veio o São Paulo e já jogaram os dois e o 9 é lá na O frente. 9 é o outro, né? Já o ficou outro. claro que o 9 é o outro pra ele. Ele não vai entrar também nesse racha. Eu só acho que assim, se tem alguém que não vai se preocupar com o resultado da enquete, é o São Paulo. Pela natureza dele, por como ele é, pelo tamanho que ele tem até, porque acho que é um cara que, mesmo quando chegou no Brasil a primeira vez, talvez seja o maior técnico a ter chegado no Brasil, né? Com esse tamanho, desses recentes e tal. Ninguém chegou com esse tamanho. Mas depois do Jesus, ele é o... Então, mas mesmo Jesus, pra mim, é Quando na chegou, chegada, né? Isso, Faz sentido. hoje no Brasil ele é maior. Chegou mas- campeão da Copa América. Quero com o saber Chile. do outro lado exato. se Mano Menezes vai tirar Luiz Adriano e colocar o alemão de titular. É isso que o torcedor... Será que o Mano vai ouvir? Você disse que o Mano talvez ouça. O Mano talvez ouça a torcida. Ele colocou o alemão, ele entrou, fez o gol no jogo Que que nesse estava caso difícil de não é marcar. só talvez ouça, é o que tem acontecido o processo mesmo. natural. O Luiz Exato. Adriano não tá balançando a rede, o outro entra e faz. O Mano tem muitas... O Mano, que é taxado, eu acho que... no começo, sim, muito defensivo e tal. Ele tem muitas opções ofensivas com esse Internacional. Vamos embora? Então esse daí, nação, essas foram as informações do Flamengo, tá? E o Jorge Sampaoli cobrando muita intensidade dos jogadores. Isso é interessante, porque é coisa que a gente não via na época do Paulo Souza, né? O técnico Jorge Sampaoli nos treinos cobrando que não pode errar passe, que não pode perder a bola. Meu amigo, tá interessante. Vamos ver como o Flamengo vai reagir aí nessa partida contra o Internacional fora de casa. Então esse daí, nação, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.